O encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2023. Nele, nós tínhamos nos programado para conversar sobre a sessão 4 do capítulo 5, que é Aprendendo e Curando. Mas a gente falou sobre muitas coisas. Nós falamos bastante sobre o autorrespeito dentro, do mundo mesmo de separação. Nós esperamos que seja útil para você, que ajude você a chegar mais perto da mensagem real de um curso em milagres. E se isso acontecer, por favor, ajude a gente a levar tudo isso para mais pessoas, se inscrevendo no canal, deixando um recadinho, dando um joinha para a gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gente, super obrigada por vocês estarem aqui, viu? A gente vai conversar de novo sobre o nosso amado curso, e eu não sei se alguém leu, quer dizer, eu sei que a Juliana leu, né? Mas se alguém não leu o que a gente tinha sugerido, eu vou pegar aqui no PDF e a gente vai conversando. E, ô Ju, se você quiser apontar alguma coisa para a gente começar, também pode, tá bom? Ou a Edna, que disse que deu uma pincelada na coisa também, né? Não? Segue o baile. Oi? Eu não entendi. Segue tudo aí. Ah, tá bom. Então eu vou pegar aqui, tá? Rapidinho, só um pedacinho. Ó, o que que eu separei aqui para gente, né? Só assinalei. No parágrafo 1, lá na sentença 7, tá? Nada que seja bom pode ser perdido porque vem do Espírito Santo, a voz pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido, ok? Assim, para a gente falar do curso, não tem como nós não entrarmos, a gente vai e volta dentro da teoria e volta para a prática, tá? Então, nessa parte da teoria, veja bem, muitas vezes a gente morre de medo dos pensamentos negativos, né? Morre de medo das coisas que não são boas aqui no mundo, mas nós vamos nos acostumando com o que ele vai falando para a gente, que é só o que é bom foi criado, só o que é bom pode ser compartilhado, só o que é bom existe na realidade, né? Porque não existe oposto, entende? Na realidade não existem opostos. Então, só aquilo que a gente pode ter criado com Deus é eterno e é assim, e pode ser compartilhado ou pode ser para sempre, tá? Porém, quando a gente fala isso, e porque nós estamos muito identificados com o corpo, né, com o corpo, com esse pensamento de separação, que significa, né, ter mais de um, então, normalmente a gente tende a achar que nós criamos alguma coisa com Deus aqui, né? E a gente tende a achar isso. Mas tudo em um curso em milagres, e essa parte especificamente está bem confusa em relação a isso, né? A isso que eu estou falando agora, parece que ele está falando das coisas aqui do mundo, mas na verdade ele está falando sobre as coisas, sobre o que está acontecendo na mente. Certo, amores? Então, isso precisa ficar muito claro para a gente, porque senão a gente se perde, tá? A gente se perde achando que que existe alguma coisa neste mundo que seja feita, não é? Na realidade, ou criada na realidade. E isso não é possível. Mas existem os reflexos da realidade aqui para a gente, não é? Então, estes reflexos são esses pensamentos amorosos ou aquilo que a gente pensa ser amoroso aqui, tá? Então, são os reflexos da criação. Se a gente não tivesse isso, se a gente não tivesse esses reflexos, a gente não ia nem conseguir ver o que ele está falando sobre salvação. Certo, amores? Posso ir? O que mais? A Eliana está falando aqui, peraí.
saber disso é libertador, mas tira a crença do dualismo, é muito desafiador, Eliana, muito desafiador mesmo, viu? Não, e para todos, para todos. Eu fiquei conversando com uma professora espanhola, que é a Susana Ortiz, que eu já falei várias vezes dela para vocês. Assim, o quanto é difícil, mesmo para nós que conscientemente queremos tirar o investimento do mundo, né? Então, isso é muito desafiador. Você tem toda a razão. Ó, aqui no parágrafo 1 ainda, a sentença 11. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo, para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. Ó, vamos lá. O ego se desvanece e é desfeito num convite para que nós nos enxerguemos como um. Então, e assim, porque este convite é na mente, certo? E este convite não quer dizer que eu vá me unir com outra pessoa, né, para nos tornarmos um, principalmente em relacionamento romântico, né? Então, nós não nos unimos a outra pessoa para nos tornarmos um, mas nós temos a intenção de lembrar que nós somos um. Essa intenção, que o curso chama de disponibilidade, né? Essa intenção é tudo o que o Espírito Santo precisa. Mas, assim, não é só a intenção, né, gente? Nós temos que fazer todo o nosso trabalho de perdão mesmo, ok? E esse perdão vai indo, 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 até que chega exatamente, né? Vai na nossa relação, nos detalhes da nossa relação, não só romântico, lógico, né? De amizade e tudo mais, mas esse negócio vai indo, 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 até que a gente chegue num ponto em que a gente pode se lembrar dessa unicidade com qualquer pessoa ou com todas, certo? Então, aí esse perdão vai sendo, né? Como já falamos aqui muitas vezes, vai sendo de mim para mim, tá certo? Conforme a gente vai entrando aqui, entrando, tá bom? Aceitando, na verdade, esse entrar é aceitar isso que o autor do curso está falando. Aí, acho que é a Eliana que está falando aqui de novo, ó. É a Matrix que nos atrai a todo momento para ficarmos presos no mundo das aparências. E é desesperador. É isso sim, Eliana, só que... peraí, Eliana? Só que tem uma coisa, amor. Assim, a gente entende com as explicações, né, do autor do curso que essa atração, não é, que nós temos em relação... Porque o curso resume da seguinte forma, ó, é a atração pela culpa, tá? Então, e ele explica para gente que essa atração pela culpa, ela está muito escondida no inconsciente, mas ela é simples de ser resolvida. Simples, assim, não fácil, mas simples. Simples de ser resolvida, porque toda essa atração da culpa quer manter o mundo de formas. É por isso que a gente se sente atraído, por isso que a gente precisa da culpa, tá certo? Então, para manter este mundo de formas. Mas, assim, de maneira mais suave e gentil, não é? O autor do curso vai falando para a gente que nós podemos olhar para isso com um pouco de compaixão para a gente, porque tudo o que aconteceu foi que nós acreditamos numa ideia maluca, né, numa ideia louca e diminuta, mas a gente vai olhando para essa ideia louca e diminuta e vai desfazendo essa crença, esse acreditar nela, ok? Então, não é desesperador por causa disso, porque a gente vai tomando consciência, né, de que é isso, que é só uma escolha, e essa escolha, e nós temos outra escolha, né, nós temos outra escolha na mente, tá certo? Então, assim, é horrível, mas não precisa ser desesperador, tá bom? Ó, parágrafo 2. Eliana, se você quiser, pode desmutar também ou pode continuar escrevendo, viu? Que aí a gente vai conversando sobre isso. O parágrafo 2, logo na primeira linha, tem assim, ó.
O que o ego faz, ele guarda para si mesmo e assim ele é sem força. A existência do ego não é compartilhada. Ele não morre meramente porque nunca nasceu, tá bom? Então, ó, veja, aqui deve ter mais um pedacinho onde ele fala do compartilhar. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as feito, não tens reconhecido como fazê-las. Mais ou menos isso que a gente estava falando, tá? Ó, veja, se o que o curso diz? Ele vai distinguindo as coisas para a gente, né? Ele vai colocando lado a lado para a gente saber a diferença entre um sistema de pensamento e outro, ok? No sistema de pensamento do ego, nada é compartilhado, ok? Então, como eu penso que eu sou a Maria Melli, como eu penso que vocês podem ser meus inimigos de alguma maneira, tá? Se eu penso, então o que eu faço? Muitas coisas eu não compartilho, eu não estou falando de ação, tá bom, amores? Eu não estou falando de falar da minha vida, ou falar dos meus segredos, ou falar ou contar as minhas coisas, não é isso. Ele está dizendo que as ideias não são compartilhadas na mente. Então, eu fico com uma ideia de que eu tenho que me proteger de vocês de alguma maneira. Eu tenho que me proteger das pessoas de alguma maneira. Então, as ideias do ego nunca são compartilhadas, nunca são estendidas, porque são ideias de culpa, ideias de medo. E aí, só que aí elas vão ficando por ali. Elas só parecem aumentar porque o medo vai aumentando, quanto menos a gente pensa na nossa unicidade, mais o medo vai ficando grande, ok? Mas quando eu penso em compartilhar, quando tem alguma coisa que eu sei que eu estou junto com o Espírito Santo, que eu já não estou vendo, né, diferenças, e que eu perco o medo, por exemplo, né, de pensar amorosamente sobre uma pessoa, né? Eu perco esse medo. Então, essa ideia de perder o medo do compartilhamento, né, do amor e tudo mais, voltando a falar, não estamos falando de comportamento, tá? Nós estamos falando do que acontece na nossa própria mente, ok? Então, se eu perco esse medo, né, de estender o meu amor sem pensar que o que a pessoa pode fazer com isso, se ela vai aceitar, ou etc, etc. Essa ideia é compartilhada, ela só aumenta em mim. Como que a gente pensa, como que a gente... Não está muito claro isso no curso, né? Não está explícito, na verdade, mas veja, se eu compartilho uma ideia e ela aumenta, né? Como eu sei que eu estou perdendo o medo? Quando eu estou cada vez mais segura. Tá? Eu estou cada vez mais segura para fazer a mesma coisa, para pensar nas pessoas sem medo de amar, ou sem medo de sentir o que eu estou sentindo. Tá bom? Então, essa é uma forma da gente perceber, não é? Que nós estamos compartilhando aquilo, de forma, né? Como o Jesus está ensinando para a gente. Tá bom? Pode me interromper, hein, gente? Por favor. Ó. Oi, Maria Amélia, tá me Oi, escutando? bem. Pode falar. Aí, Flora. Eu acho que uma coisa que, às vezes, muitas vezes, talvez pode ficar muito confuso, é essa questão da confusão de níveis, né? Porque a gente levar muito curso para o cristianismo, e isso é uma coisa que aconteceu muito comigo, de achar que, de repente, eu tinha que abrir minha vida, começar a falar de tudo, começar abrir meu coração. É claro que cada um tem o exagero próprio, né, do teu programa de ego. E muitas vezes, e o ego, e você sentindo que aquilo era uma unicidade, e não necessariamente, porque eu sinto que a gente precisa respeitar o personagem, respeitar esse ego,
Porque a gente querer fazer algo que a gente acha que é espiritualizado, que o curso está pregoando, é justamente o que o ego quer. Então, por exemplo, se eu tenho um temperamento mais discreto, não gosto de falar da minha vida, não gosto de ficar... respeitar isso, entendeu? Porque o curso é na mente, é a forma como eu me vejo, e vejo os outros. E também não tem nada de errado com quem se sente bem falando da sua vida. Não é certo e não é errado. O curso não é na forma, ele é na mente. E todos nós, a gente sempre acaba caindo muito nisso, porque o curso ele é extremamente não dual, ele é uma perspectiva muito profunda e muito simples, mas a gente se confunde, porque a gente está muito misturado com as situações aqui. Então, às vezes, a gente fica se forçando, às vezes, a ultrapassar um limite nosso, de ficar falando demais, de ficar se expondo, achando que isso eu falo da minha experiência, achando que isso é unicidade, ou querendo salvar o outro, porque eu acho, vou pregar a palavra de Deus, aí eu vou virar uma coisa meio bíblica. E esses condicionamentos vieram muito para mim pelo condicionamento cristão, embora eu não me sentisse cristã no sentido de religião, eu era até mais ateia, mas o condicionamento é muito profundo. Então, é o que me vem aqui em relação ao que você está dizendo, essa questão da confusão de níveis, que o Ken Wapnick, inclusive, sempre fala, mas a gente sempre está caindo nessa armadilha, todos Sempre. nós, né? A confusão de níveis, a gente está achando que é na forma, que é na forma que a gente vai experienciar o perdão, é na mente, às vezes você fala um não ali para a pessoa, um não para a situação, porque você está respeitando o teu limite, mas você tem uma disponibilidade de perdoar na mente, seja o que for que estiver acontecendo. Então, eu sinto que isso, você vai ficando com uma sensação de mais autenticidade, não sei se é essa a palavra, mais simplicidade em viver o curso, sem querer se forçar a ficar no comportamento, fazer tipo, essa coisa toda que as religiões ficam, você tem que fazer tipo caridoso, tipo querido, tipo ouvir todo mundo, dar conselho para todo mundo. Cada um tem as suas armadilhas de ego, né, atuando, cada um tem, a gente sabe. E achando que isso é unicidade, eu vou me unir com o irmão, vou ficar escutando todos os seus problemas e vou te dar os conselhos do curso, achar que isso... E não é, e gera mais Muito sensação bom. de culpa, você vai ficando com raiva do irmão, aí o ego entra, aí começa a pregar o curso na tua mente, começa a falar, olha, citar as frases do curso. É uma encenação, assim, muito piadesca que o ego faz com a gente, né? Então, é uma sensação que vira e mexe, eu não estou vacinada ainda, a gente cai nisso, mas a gente vai se respeitando com o passar do tempo, né? Você foi me Vai. ensinando muito isso também. Aí a gente vai se respeitando, que Jesus não está pedindo para a gente ficar sendo a salvadora da pátria aqui na forma, Oh, pregando o curso de milagres como pregar a Bíblia. Não tem nada a ver com a muito pelo Bíblia, contrário, né, Flora? não é? Muito pelo contrário. O que ele quer é que você cuide da sua mente, não é? Então, é isso mesmo. Mas é muito legal você falar isso, é, porque assim, ó, tudo vai cair na mesma coisa. Tudo. Mas essas experiências que a gente tem, que aparentemente são diferentes, né? Que você tem, que você falou agora e tal, e é isso mesmo. Todo mundo tem essas caídas, né, no ego, essas caídas na coisa, assim, e todo mundo tem, não tem jeito, porque a nossa identificação é com esse ser individual, que é, assim, que a matéria-prima, né, é medo, entende? Então, reforça isso. Mas cada vez que a gente olha, não é que a gente não vai cair de novo, mas a cada vez que a gente olha, a gente vai se tornando mais observadora, e quanto mais observador a gente fica, menos a gente cai nessa coisa, não é? E esse respeito, esse autorrespeito que você está falando, tem tudo a ver com o nosso texto de hoje, porque começa por aí. Esta é a cura, tá? Então eu olho e esse respeito desse serzinho individual, que ainda eu acho muito, muito especial, não é? Mas o respeito por esse serzinho, pela característica de alguma coisa, por ser assim, por falar mais, por falar menos,
por ser extrovertido, por ser introvertido, por ser assim, por ser... Todo mundo tem os pensamentos, é que a gente não para pensar, mas desde a hora em que a gente acorda, né, até a hora que a gente vai dormir, depois continua sonhando um sonho dormindo, mas é a mesma coisa, né? É assim, tem alguma coisa para melhorar, tem alguma coisa para fazer, tem alguma coisa que eu tinha que fazer e não fiz direito, tem alguma coisa que eu tinha, blá, 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 blá. Então, e aí, conforme a gente vai olhando para isso, do jeito que você está falando, olha, e daí que eu sou assim, não é? E qual é o problema? A gente vai ficando mais esperta para perceber o que dificilmente a gente faz isso assim, de prontidão, mas para perceber, por exemplo, vamos supor que eu fale muito, né? E aí eu fale muito, e aí depois eu penso, nossa, eu acho que a Flora não gosta muito de mim porque eu falei demais, ou então eu acho que a Flora vai me condenar. E eu não paro para perceber que quem está falando isso sou eu mesmo, não Maria é? Amélia. Oi, bem, fala, Edna. Então, eu vou contar minha historinha, que é tão a ver com tudo isso. Tava Aham. lavando louça um dia desse, né? E tava lá pensando, né? E eu tenho um ranço com um viciado, né? E eu tava pensando, esse povo é burro, né? Viciado em droga, em álcool. E falei, mas eles são tão burros, né? Porque é tão simples, é só escolher uma outra coisa, né? Só depende deles, não faz bem nenhum as drogas. E tô lá, julgando e condenando. Né? Aí veio na minha cabeça assim, Maria Amélia, mas você também é viciada. Aí eu falei, eu? Assim, eu comigo mesma, né? Eu não, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei droga. Aí escutei aquilo na minha cabeça, Maria Amélia, você é viciada no ego. Ai, Maria Amélia, aquilo me desmoronou de um jeito. Porque daí eu falei, meu Deus, eu sei que o ego não me faz bem, é uma escolha, é muito simples, é uma escolha, só depende de mim. Ai, Maria Amélia, aí fiquei com dó de Jesus. Falei, ai, coitado de Jesus, né? Escreveu aquele livro, 1.500 folhas. Maria Amélia, aquele livro só fala uma coisa: é tudo igual, não é? E não É. adianta o nome que você dá para a coisa, é tudo igual. A hora que eu parar para pensar nisso, vou virar outra pessoa. Aquele livro não é maravilhoso, Maria Amélia, o nosso livrão? Nossa, nós aqui somos suspeitas para falar isso, suspeitos, né, para falar isso, entendeu? Mas é lógico que é maravilhoso, mesmo porque se a gente não achasse que fosse tão maravilhoso, a gente não ia insistir tanto, né? Porque tem hora que, como diz quem que falou, a Juliana, né? Tem hora que a gente tem vontade de jogar isso longe, porque, né, pô, eu sou responsável por tudo, não é? Então, mas é maravilhoso mesmo, amor, e é muito gostoso. E eu acho que a hora que a gente começa a ver que começa a conseguir observar, né, que esses pensamentos voltam, sabe? Olha, voltam. Olha o viciado, por que ele é tão simples? Por que ele está fazendo isso? Por que... Então, de repente, a gente se toca que a gente tem vícios, não é? E o vício no ego, que tem milhares de nomes, entende? Mas é igual, né? É isso mesmo, é tudo igual, não é? Maria Helena, você queria conversar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa? Eu acho que ela só desmutou sem querer. Vou ler o que tem aqui no chat, gente, para a gente continuar ali. Peraí. Ops. Da Eliana, peraí. Eu digo desesperador porque estamos viciados nos 5 sentidos. Isso, para desacreditar nos que nos meus olhos veem, no que os meus olhos veem, para acreditar no invisível, né? Bem-aventurado aqueles que creem sem ver, né? Isso deve ser uma citação da Bíblia. E algo que nós precisamos ficar o dia inteiro pensando, eu sou, e ainda assim descambamos, com certeza, que é isso que a gente estava falando, né? Que é isso mesmo, e a Flora completou também para você, não é? E depois a Edna, porque é assim mesmo.
O ego exatamente, o ego é o assassino do real. Mas ainda bem, não é, que o real não pode ser assassinado, não é? Então a gente tem que lembrar disso, ó, tá bom? Aliás, como está falando aqui, né, nessa linha anterior, no pedacinho anterior que a gente falou, o ego não pode morrer porque ele nunca nasceu. Né? A terceira sentença do parágrafo 2. Ele não morre meramente porque nunca nasceu, tá? Mas, Oi, pode falar. mas, licença, boa noite a todas e a Oi, todos. pode falar. Realmente, o Sen fala que o ego nunca nasceu, mas para a gente acreditar nisso, nossa, é complicadíssimo. Eu choro, eu me desanimo, eu me desespero. Meu Deus, eu sei disso, mas eu ainda não estou convicta. Aí, novamente, eu me flagro pensando da mesma forma. Aí, as colegas aí falaram sobre a questão do ego, de a gente ficar criticando o ego espiritual, né? Eu sou espiritualizado. Na hora que meu Deus, de novo, eu entrei na artimanha do ego. É uma batalha que a gente precisa do... Aí eu associo com o Teseu e o Minotauro, né? Que Teseu precisou do fio de Ariadne para conseguir matar o Minotauro e sair do labirinto. E a gente precisa do nosso eu superior, de Deus, ou Jesus Cristo, o Espírito Santo, enfim, para nós sairmos desse labirinto, porque sozinhos é impossível. Lembra, Eliana? Muito bem falado agora, porque daí a gente pode lembrar, porque fala assim, olha, sozinha é impossível. Então, por que é impossível? Porque sozinha sou eu mais o ego, tá? Sou eu enquanto identificada com o ego, tá certo? Então, o Espírito Santo também está em nós, faz parte de nós, mas a gente o terceiriza, a gente não, né? O autor do curso terceiriza para a gente entender que essa ajuda tem que vir de fora do sistema de pensamentos do qual a gente está identificado, mas ele também somos nós, certo? Mas só que quando a gente fala eu, né, eu sozinha, então quer dizer eu mais o ego, tá bom? Eu enquanto ego, né? E é sempre bom a gente lembrar disso. Muito, muito bom, né? Obrigada aí. Então vamos lá, meninas. Só queria lembrar uma coisa assim, ó. Assim como você falou da Matrix, né? E agora você falou que a briga tem que matar o Minotauro e tal. Vamos lembrar então do filme Matrix, que é muito legal. Veja, agora eu acho que é no 3, não lembro mais. Quando o Neo tá sozinho lá embaixo brigando com um Smith e tem milhares de Smiths lá, né? Que são todos os egos. Quando ele lembra, né, do que a Oráculo falou para ele, que era para não lutar, que ele passa os 3 filmes lutando contra ele, contra o ego, né, contra o Smith. Quando ele lembra disso, ele para de lutar e aí o Smith leva um susto e ele fala: isso é um truque? O que você está fazendo? Não sei o quê. Blá. Aí ele fala: não, isso não é um truque. Aí ele diz, ele concorda com ele, né? Concorda com o Smith. Você estava certo. E aí, nessa hora, quando ele para de lutar, o Smith perde a força, tá? Então, todos os Smiths vão sumindo todos eles, certo? Então, a luta, a necessidade de lutar, a necessidade de vencer, né, o ego e tudo, faz com que ele fique mais e mais real para a gente, tá? A gente vai lembrando devagar, aos poucos, que o perdão, sendo uma lembrança seletiva, ele simplesmente, sabe, dissolve a ideia de que o ego tem algum significado, de que possa ser real de alguma forma. Tá bom? Uma coisinha, Oi, Maria claro. Adélia, mas o que você falou aí, nossa, tem total coerência com o que não só a Bíblia, como os livros sagrados, o Bhagavad Gita, o Dhammapada e vários outros livros religiosos falam em um contexto diferente, essa questão o mito do herói, né? A gente está sempre querendo ser o herói, guerreando, a gente está sempre buscando um salvador da pátria fora de nós, na indústria farmacêutica, na religião,
na medicina, a gente está sempre buscando um herói, e isso para tirar do DNA, do cerne da nossa alma, é uma batalha. Tá? Assim, eu estou repetindo isso porque nossa, essa questão de ficar querendo brigar, lutar, e parece que quanto mais a gente luta, mais a gente dá força, que é a questão de Neo os filmes são muito maravilhosos para a gente ver isso retratado de uma forma tão didática, né? Não, o curso é muito didático nesse sentido e mostra mesmo isso daí para a gente. E, é assim, o que eu penso é que a gente precisa só ver a coerência das ideias, né? Porque aceitá-las, como vocês todas já disseram, aceitá-las é um caminho, né? É um caminho. Mas assim, essa aceitação ela vem aos poucos. Então, o que a gente vai fazendo é vendo a coerência das ideias que ele apresenta para a gente, né? Aí a Valéria está falando que um filme que mostra isso também é Revolver, o mesmo ator eu esqueci o nome dele, com o mesmo ator do Matrix. Ele faz uns filmes muito malucos, né? Bem bom. Mais alguma coisa? Não, fala exatamente dessa parte aí da luta contra o ego. Ah, E o cara, na verdade, que seria a representação desse ego, fica desesperado quando ele não quer mais lutar. O cara se aham. entra em pânico. "Mas como que pode isso? Não, você tem que vir aqui, a gente tem que brigar." É muito bom também. Eu não sei se eu consegui ver, não sei se ainda está na internet, mas é muito bom. Tá, bom saber. Aí, ó, tá registrado aqui, a gente pode pegar o filme também para ver. Obrigada, viu, Valéria? Nada. Todas essas representações, gente, são essas, como fala? Essas alusões, né, que a gente faz, esses paralelos, né, com algumas coisas, são perfeitos para a gente poder lembrar, né? Lembrar onde que vai. E muitas vezes, que assim, a gente tem, eu quero só chamar atenção de novo, né? Porque essa partezinha é bem boa para isso. É assim, ó. A gente pensa que a gente está em briga sempre com outra pessoa, não é? E o Jesus vai explicando para a gente que, na verdade, a gente está sempre em briga com a gente mesma. Quando nós conseguimos perceber isso, aí a gente começa a ficar um pouquinho menos estressada em relação aos nossos tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer isso, tem que melhorar aquele, badadá, né? Todas essas coisas que ficam na cabeça da gente o tempo todo. Porque tudo que nós temos que fazer, se é que você escolheu, se é que o curso é o seu caminho, é desmanchar a culpa na sua própria mente, ok? Tá? Mais alguma coisa? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu assinalei aqui. Peraí. Aqui, ó, tá aparecendo o que a Eliana falou, ó. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados, tá bom? É a sentença 9 do parágrafo 2, tá? Vamos continuar aqui, ó. No parágrafo 3. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. Eles são compartilhados porque são amorosos. Essa é a distinção que a gente vai fazendo com o curso, né? Então, assim, ó, pensamentos de medo não conseguem ser compartilhados, tá? Mas pensamentos amorosos, eles são sempre compartilhados. Compartilhar é o modo de Deus criar e também o teu. O ego, o ego pode te manter exilado, né, do reino, mas o próprio reino, no próprio reino, ele não tem nenhum poder, tá? Vou só terminar aqui, que é no final do capítulo 3. Ó, a sentença 8, tá? Gente, parágrafo 3, sentença 8, olha aí o capítulo. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados.
Quando estiverem suficientemente purificados, ele permitirá que tu os dês. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. Veja bem, a palavra purificação é um problema na cabeça de todo mundo, né? Veja, nós vamos associar purificação a muitas coisas na forma, tá? Muitas coisas. A gente vai associar que para purificar eu não posso comer determinadas coisas e tenho que, ou então eu tenho que comer determinadas coisas, eu não posso beber algumas coisas, eu tenho que beber algumas coisas, eu tenho que fazer ritual, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que aquilo. Então, veja, né, essa palavra purificação em um curso em milagres, que por sinal a gente tem, a primeira vez que eu acho que ela aparece é lá no capítulo 1, lá nos princípios dos milagres, né? Então, ó, reforçando, ok, meninos? Reforçando, ó, o curso só fala da mente, ele não fala de comportamento, ele não fala do corpo. Ele não fala do seu relacionamento com outro corpo, tá? Ele só fala do que está acontecendo na nossa mente, ok? Então, a purificação dos pensamentos que não são amorosos, que é feita pelo Espírito Santo, certo? A parte da nossa própria mente que pensa com Deus. Então, esta purificação, ela Márcia, quer falar alguma coisa? Não sei se... Vamos lá. Então, ó, essa purificação é assim, é a transformação dos pensamentos de medo para pensamentos de amor, tá? Não é que um pensamento de medo vá se transformar em pensamento de amor, mas ele vai dar espaço para os pensamentos de amor junto com o Espírito Santo que vai reinterpretar, certo? A reinterpretação do Espírito Santo, na parte prática, a gente tem quilhões de exemplos, ok? Mas sempre, sempre, sempre ele vai falar a mesma coisa, tá? Ó, quando tem algum problema, duas pessoas têm... quando tem um problema entre duas pessoas, é porque as duas estão com medo, ok? Aquela que tiver uma lembrancinha mais fácil, né? Uma memóriazinha maior sabe que tudo é medo. Então, essa lembrança, ela pode fazer para outra. Não vai enfiar a goela abaixo a sua crença na outra pessoa. Você vai fazer isso na sua mente, lembrando que o que ela tem é medo. E se você está com encrenca, você também tem medo. Então, aonde a gente vai? E a gente vai voltando, vamos ver as origens desses medos, vamos olhar para eles, vamos pedir ajuda para serem vistos de outra forma, e assim a gente vai caminhando. Tá bom? Alguém botou alguma coisa aqui? Aqui. Então, Eliana, ó, eu tenho tanta dificuldade de acreditar no invisível que eu tive que fazer consagração com a ayahuasca para ter a convicção. Não tem problema. Tá? Não tem nenhum problema. Eu não acredito que você não tenha convicção com o invisível, sabe, Eliana? É só o conceito que você deu. Porque, assim, o conceito de invisível, eu quero dizer, né? Se você está lembrando que são os seus pensamentos que interpretam alguma coisa de alguma forma, se você lembra disso, você já relatou aqui para gente, então você acredita no invisível, porque o seu pensamento não é visível. Ok? Então, ele não é visível, ele tem representatividade de imagens e tudo mais, mas assim, ó, se foi legal para você, faça, não tem nenhum problema, ok? Não tem nenhum problema. A única coisa é que, assim, esses dias, né, uma garota me perguntou sobre o uso da ayahuasca, o curso não tem nada contra, nem a favor, tá bom? O curso não tem nada contra nada, nem a favor de nada. Ele só quer que a gente olhe para dentro e veja se isso que a gente está fazendo está ajudando ou não. E sempre pensando assim, qual é a meta? Então, veja, se assim, a única coisa é que todos os rituais, eles podem ser úteis. Todos, qualquer um deles, eles podem ser úteis. Para quê? Para ajudar você a acalmar os pensamentos e a saber que tem um espaço entre os dois, que é onde o Espírito Santo pode conversar com você.
tá? Agora, sem um trabalho de perdão, sem que você faça os passos do perdão para desmanchar a realidade disso, nosso investimento neste mundo vai continuar 100%, tá? 100%. Então, não vai adiantar. A gente pode usar como um recurso didático, a gente pode usar no momento que a gente está difícil, igualzinho a gente usa comida, igualzinho a gente usa, sei lá, remédio, tá bom? Mas a gente precisa lembrar que sem o trabalho do perdão, que com esses passos, né, de olhar, de se conscientizar, de ver, nós não vamos a lugar nenhum, tá bom? Não são os rituais jamais que vão nos levar a algum lugar. E assim, a não ser a nossa meta, né, que é desmanchar mesmo o nosso investimento ou tirar o investimento mesmo. Diz, Eliana. Maria Amélia, o que você está falando é interessante, porque é congruente com... É porque, assim, a ayahuasca é uma medicina, tá? E quando a gente vai tomar pela primeira vez, a gente sempre tem uma palestra falando sobre isso, que a ayahuasca não vai curar, só vai mostrar o que você tem dentro. É muito congruente, eu achei muito congruente com as escrituras, achei muito congruente também com o Zen, porque ele só vai... cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Não é algo ritual, não é algo padrão. Então, todo mundo vai ter a mesma coisa. Cada pessoa tem um resultado diferente. E assim, quando eu falo que eu tenho dificuldade de ver no invisível, você fala uma coisa interessante dos pensamentos, mas é porque a gente já ouve isso desde criança, nós já somos condicionados a acreditar nisso. Então, tem coisas que a gente não para pensar, nossa, meu pensamento, para acreditar que meu pensamento cria a realidade, está sendo uma batalha, está sendo bem desafiador, né? E assim, a questão da meditação, né? Foi por isso que eu fui fazer a consagração, né? Da ayahuasca, porque meus pensamentos são muito conflituosos. Mente em conflito é impossível se conectar com a mente divina, né? E quando a gente toma seja lá qual for, né? Pelo menos a que eu experimentei, porque eu não bebo, não fumo, não tenho como comparar com as outras substâncias, e essa medicina, ela faz com que você não pense em mais nada, exceto no divino. Eu achei assim, impressionante. Eu achei muito bom por isso. Então, muito legal, e essa é uma experiência válida para você, e assim, né, e realmente o curso, sabe, acha que a gente tem, ele sempre diz que a gente precisa se respeitar, não é? Do jeito que a gente começou o nosso encontro de hoje, falando sobre esse autorrespeito, e assim, sendo bom para você, tem que você achar o que é bom para você, não é? Então, agora, é assim, nenhuma substância jamais, tá bom? E nenhum estado meditativo, quer dizer, um estado meditativo sem substância, talvez ele pode te levar, mas isso vai levar anos, né? Para você se lembrar, igual o Buda, né? Que passou boa parte da última vida dele lá, né? Em meditação, para tirar todo e qualquer investimento ou toda e qualquer realidade em alguma coisa fora da gente, certo? Então, assim, mas o curso diz assim, ó, você pode usar qualquer caminho. Ele falou, mas ele fala, né? Mas o que eu estou te oferecendo é assim, ó, é muito simples. Olha o seu irmão aí do seu lado. Ele é o teu salvador, né? Olha aí, ele é o teu salvador. Você tem o seu relacionamento com ele é que vai fazer com que você se veja, não é? Se encontre, se olhe e se perdoe. Entende? Então, assim, é muito simples, porque é muito simples, né? E assim, no sentido de a gente achar, todas as pessoas são os nossos salvadores. Então, nossa, aí assusta, né? Assusta porque o mundo do ego foi feito para ver tudo fora, tá certo? Então, essa coisa a gente olha fora, mas não tem nada fora. A gente fala, é mesmo, né? Não tem nada fora. Na hora de aplicar não é tão simples, não é? Mas a gente vai voltando e vai se lembrando disso, e vai se lembrando que tudo que eu vejo fora é só uma interpretação minha. Minha, eu mais o ego, né? Quando eu falo minha, sou eu mais o ego, tá certo? E aí eu me abro, né? A hora que eu me conscientizo disso, eu me abro para falar com a outra parte da minha própria mente, aquela que pensa com Deus. Diz, Valéria.
Bom, eu já gostei mais do 100 justamente porque não tem essa coisa dos rituais. Eu já estava um pouco cansada dessa coisa, ai, tem que fazer isso, Ho'oponopono. Nada contra, que para mim não Lógico. estava servindo mais, entendeu? Essa coisa de ter que ficar de lembrar, de falar, eu não estava mais afim. E para a nossa amiga ali, a Eliana, né? A Ing, na nossa reunião passada, ela falou, a gente está no capítulo 25, no 6, a função especial. E ela fala tudo isso que você falou aqui, exatamente isso, que a nossa única função aqui é perdoar o irmão e ver no irmão, né, o nosso Salvador. Então, gente, é tão simples, quer dizer, não é fácil, mas é simples. Por que a gente, entendeu? Eu não queria mais ficar procurando e eu via as outras pessoas, nada contra, mas não era mais para mim. Entendeu? Aquela coisa, você tem que fazer isso, ter pensamento positivo, como é que era aquele negócio que você ficava escutando aqui dos pensamentos, até me esqueci o nome. Tinha um que é positivo e tinha. Gente, eu ficava comprando aquele afirmações, afirmações. Gente, aquilo nunca funcionava mais, não funcionava. Chega, cansei. Mas aí depois, se a amiga quiser ler, é muito interessante isso daqui. Talvez ajude ela Não, nessas legal, é o questões capítulo aí. 25? Isso, na seção, no parágrafo, né? É Não, o parágrafo sessão. que fala? Sessão. Seção 6. Ah, legal. A Aí função também. especial. Aham, que Ufa, também dá Muito muita legal. confusão, né? Valéria, muito Muito. obrigada. Nada. Acho que você já leu aquele livro, O Desaparecimento do Universo, né? Que fala Sim, sobre sim. isso, essa questão de ficar sempre perdoando. Ai, eu te perdoo. E tem até um filme com isso que é A Cabana, né? Aí a A cabana é Cabana lindo, gente. é um livro que fala Gente, sobre isso. Eu te perdoo até a situação boa ou ruim, eu te perdoo. Ai, nossa. mas o filme é muito lindo, esse A Cabana. É, Muito. Então, tá, acabou. eu li, não. Flora? Fala, amor. É, uma coisa que eu acho que é importante é a gente ficar em paz com as nossas práticas, né? Sejam elas quais forem, ou não práticas, como a Valéria colocou, porque eu sinto que o ego ele se reveste muito das práticas, dos rituais, e a coisa vai ficando no piloto automático, como absolutamente tudo aqui. Fica um automatismo, e aquilo fica totalmente vazio, e enfim. Porém, eu tenho aqui algumas práticas que me ajudam muito a relaxar minha mente quando o bicho está pegando. Quando você está numa turbulência emocional, quando você sente... E muitas vezes, quando o teu observador está forte, é muito assustador, porque você assiste aquela tramóia mesmo ali dentro de você, como se fosse uma coisa corroendo ali, você ali observando. Então, para você, às vezes, conseguir, por mais que você esteja observando com o Espírito Santo, se está numa sensação ali de muita observação, mas, pelo menos aqui na minha experiência, as práticas, elas me ajudam a lidar com o medo, porque o medo, ele se defende de formas muito odilosas. Então, é isso que eu acho que, não sei, que a Maria Amélia comentou da compaixão, né, que Jesus, ele não usa essa palavra, mas é como se fosse uma espécie de compaixão com a gente, que ainda acredita tanto nesse ego, que se agarra tanto a esse personagem. E então, algumas práticas que podem ajudar a gente relaxar nossa mente para o perdão. Não a prática em si, mas para cada um funciona de um jeito, né? Eu sou muito praticante de acupuntura. Acupuntura é algo que funciona absurdamente. Através do curso, eu compreendi por quê, porque acho que desde então eu usava para amenizar o medo e com o curso adquiri uma oitava a mais, né? Porque eu realmente entendi que era uma mágica usada para que eu pudesse me conectar com esse amor num momento de muito medo e não subestimar esse medo. Não subestimar, mesmo no momento que a gente não está tendo uma crise de medo, mas ele fica ali escondido, com os pensamentozinhos ali, fazendo os esqueminhas, né? Então, assim, eu sinto que uma prática muito humilde do curso, aos poucos, né? A gente vai baixando a bola, é não subestimar o ego, não subestimar... O Ken Open fala muito isso. Para mim, é uma das coisas mais sábias.
Não subestima o medo, não subestima o ego. Tem um respeito saudável pelo ego, sim, porque a gente abaixa a bola. E o ego não quer que a gente respeite ele quer que a gente lute, que a gente faça escândalo, que a gente... A gente sabe, todo mundo sabe. Então, cada um usar uma prática que, de repente, conseguir se acalmar com aquilo, um mantra, qualquer coisa, sabendo que não é aquilo que vai te salvar, mas aquilo naquele momento me ajuda a me conectar com esse professor do curso e lembrar da verdade do curso. Pelo menos aqui na minha prática, me ajuda muito a soltar. Quando eu consigo soltar um pouco, aí parece que eu me encaixei, né? Eu sinto que isso a gente poder estar em Perfeito. paz, né? Com as É nossas isso práticas ou mesmo. não práticas, É estar em isso paz com mesmo. isso, né, Maria Amélia? O que que você Nossa, acha? isso é muito necessário, não é? Então, porque, assim, o princípio mesmo, o princípio é o que é que tem de errado nesse mundo e o que é que tem de certo nesse mundo, tá? Neste mundo, nada certo e nada errado. Então, cada um tem um. E é importantíssimo que a gente olhe para isso, que a gente está conversando agora, né? Para isso. Olha, existem momentos, esses momentos em que a gente está furdunciada, esses momentos não adianta você brigar, não é? Você reforça. Então, esquece. Quando melhorar, quando você estiver mais em paz, seja lá como for a sua metodologia de ficar mais em paz, porque cada um tem uma forma e cada um, né, vai ser de um jeito, a hora que você está mais em paz, aí você consegue ouvir, não é? Organiza um pouco o seu pensamento, aí você consegue ouvir o Espírito Santo, ou a parte da sua própria mente, não é? Que tira essa identificação com o ego, que é uma identificação total. Certinho? Mas só gostaria de falar uma coisinha, só para Claro, acrescentar tranquilo, ao vai que lá. Valéria falaram, essa questão do ego, né? Como a gente não consegue se desidentificar com o ego e também respeitar o ego, né? Mas tem uma passagem do Sen que eu até anotei, porque eu fico repetindo até eu me conscientizar disso. Ele fala o seguinte: o ser que tu fizeste não é filho de Deus, portanto esse ser não existe de forma alguma. E tudo o que ele parece fazer ou pensar, nada significa, não é bom nem mal, é irreal, nada mais. Gente, eu coloquei esse papelzinho aqui na minha frente para ficar repetindo, porque É muito legal. É que quando você está fiduciada, você não vai acreditar. Mas quando você está bem, ele é totalmente coerente, não é? Tá? Por isso que não precisa brigar, não é? Muito bom mesmo. Amores, nosso tempinho acabou. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente estica mais um minutinho, tá? Mas estamos aqui. Gente, então, ninguém quer falar mais nada? Ó, a Não, gente é não só ia. para. Ah, sou Vai, por eu. favor. Só para esclarecer só uma questão aí, quando eu falei da questão dos rituais, né? É aquela coisa assim, não é como a Flora falou, a gente está assim, por exemplo, às vezes tem uma música, né, que você gosta de ouvir, que ela vai te acalmar. O que eu estava falando, assim, que eu não queria para mim, era aquela coisa assim, ai, não, porque agora tem que fazer aquilo ali, aí tem que ser daquele jeitinho, você se prender. Você está criando armadilhas para você cada vez mais ficar preso aqui nessas circunstâncias aqui, Sim. entendeu? Foi nesse sentido que eu estava falando, Não, mas eu acho entendeu? até Para que a Flora deixar, entendeu, ela só quis entendeu? complementar. Mas É, aí, então, vou tá. aproveitar também o que você falou, né, para lembrar que tem no livro de exercícios, chega uma certa hora que ele fala, numa lição, mas é logo no começo, ele fala: respeite o jeito que eu estou falando para você fazer, tá? Porque cada um é de um jeito. Por quê? Porque se todas fossem iguais, você ia transformar isso aqui num ritual. E se for um ritual, você não vai conseguir fazer com tudo que você tem que fazer com toda a prática, não é? Então, teria que fazer daquele jeito. Então, cada lição é de um jeito, cada lição a gente vai fazendo de um jeito para que não caia, não é? No ritualismo, tá certo?
Gente, então tá bom, deixa eu ver aqui, peraí, acho que é só... Gratidão também, Larissa, tá bom? A Juliana quer que fala sobre voltar a outra face. Eu tenho uma sugestão, e se a gente terminasse essa partezinha aí, né, desse capítulo, no nosso próximo encontro, que fala sobre voltar a outra face. Aí eu acho que vai ficar legal. Aí a gente pode ficar, todo mundo lê, né? E aí a gente vai conversar sobre isso, que essa é uma parte também que dá muita confusão, por causa do aprendizado religioso que a gente teve. Tá certo? Então tá bom, amores. Então, ó, um super beijo para cada um, tá bom? Super obrigada por vocês estarem aqui. E no próximo encontro, então, a gente volta nessa sessão, tá bom? Ó, beijo para todo mundo, boa Beijo. noite, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.